Bom, boa noite. Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho, estudo minucioso do Evangelho. Hoje não vai ser minucioso no sentido que a gente tem adotado ultimamente, né? Não vai ser propriamente um miudinho enquanto técnica, enquanto método de estudo. Que hoje nós vamos fazer um estudo que, segundo o seu Murilo, é um especial de carnaval, né? Estamos aqui na quarta-feira de cinzas, em Uberaba. O pessoal vai assistir na internet posteriormente. Mas, de fato, seu Murilo, esse estudo de hoje é um estudo que foi feito para o carnaval e durante o carnaval, inclusive. Vou contar a história da aula de hoje, né? O Chico, ele frequenta a evangelização infantil e na casa espírita onde o Chico frequenta a evangelização, que dá um horário melhor para a gente, né? Ele se adaptou melhor ao horário, que não é aqui no Eurípides, é a casa espírita onde eu fui evangelizado, Aurélio Agostinho. Eu fui evangelizado lá, né? Embora minha família toda seja daqui, eu ficava aqui a semana inteira, mas no domingo eu ia fazer evangelização lá, que era mais perto de casa e o horário era melhor. E o Chico também. E concomitante ao horário da evangelização, né, a aulinha de evangelização dele, existe o Repaz, a reunião de estudo de pais, né? Os pais, eles se reúnem para estudar temas relacionados à educação de filhos, à educação dos espíritos na condição de criança. E os temas são alternados, né? São sorteados, aliás. Cada final de semana, um pai ou um casal assume a responsabilidade de um tema. E aí eu tinha assumido a responsabilidade de fazer a palestra para o grupo no sábado de carnaval. Foi dia 3, né? 2. Dia 2. 2 de março agora, o estudo era meu, né? E o tema era esse que eu vou trabalhar hoje. O tema era imprescindível cuidar das crianças. Acontece que me passou esse tema, o coordenador do grupo me passou esse tema com a referência bibliográfica. Aí, de última hora, eu esqueci, errei, passei o tema errado. O tema é outro. Vamos fazer outro tema. Era meio em cima da hora, assim, mas fiz outro tema. E aí, o que eu vou fazer com o que eu tinha montado? E assim, ficou um roteiro legal. Ficou um roteiro ótimo, né? Poxa, a dobradinha Emmanuel e Allan Kardec, eu não podia desperdiçar, né? Esse filé mignon aqui, né? Essa aula está montada, eu já sei onde que eu vou fazer ela. Como não existe um rigor de que todos os estudos nossos sigam necessariamente a metodologia do miudinho, né? E nós encerramos na semana anterior uma passagem, que foi a do perdão. Opa, é a janela que eu preciso, né? Antes de começar a próxima passagem, a gente faz um dos populares miudinhos especiais, né? Nesse caso aqui, um especial de quaresma, né? Porque vai passar na internet durante a quaresma, né? Pós-carnaval e antes da Páscoa. O porquê desse tema é esse, né? A aula estava pronta e eu senti que ela precisava ir conhecer o mundo. Ela precisava ganhar o mundo, né? E eu tenho essa dívida com o tema. Eu sou professor há 25 anos, sou educador, né? Pai de uma criança, e eu me dei conta que eu nunca abordei especificamente a educação da criança aqui no miudinho, em 13 anos, né? É uma dívida séria que eu tinha com as famílias que acompanham o canal, né? Em média, deve ser aí, atualmente, quase 14 mil famílias. É muita coisa, né? São 14 mil inscritos. Se a gente considerar que cada inscrito tem sob a sua responsabilidade pelo menos um sobrinho, ou neto, ou filho, né? Então, eu não podia deixar esse tema sem ser trabalhado aqui. Certo? Hoje, portanto, estudaremos o tema imprescindível cuidar das crianças. Imprescindível, aquilo que não pode prescindir. Aquilo que é intransferível, responsabilidade de pai é responsabilidade de pai, não tem como terceirizar.
pessoal tenta terceirizar, mas não deveria. Responsabilidade de vô e de vó é responsabilidade de vô e vó. De tio é responsabilidade de tio. Né? De professor é responsabilidade de professor. Porque você assume aquela tarefa e você não é uma batata quente. Sabe a brincadeira da batata quente? Você não pode, sabe? Opa! É difícil? É. É um desafio que não tem comparação. Por isso eu costumo dizer para a tia Adriana, né? Que a gente chama carinhosamente de tia Adriana, porque ela é evangelizadora da casa há mais ou menos 30 anos ou mais que isso. Eu costumo dizer para ela, é a tarefa mais nobre que o Centro Espírita pode oferecer para a comunidade. É a educação da criança. Sob a ótica espírita. E educar a criança sob a ótica do espírito é entendê-la, antes de tudo, como um espírito que está criança. Pronto. Esse é o fundamento da educação dentro de uma perspectiva, de um ponto de vista espírita. Ali nós temos um espírito que está criança. Certo? Um outro detalhezinho aqui do título que é bom a gente analisar. Cuidar das crianças, essa questão do cuidado, né? Que faz uma referência, aqui a gente evoca Flaubert, né? Faz uma referência à ideia de planta, de muda, de broto, né? O cuidado de um jardineiro. Como todo jardim, tem-se ali espinhos, insetos, né? Às vezes uma plantinha mais tóxica, né? Que dá uma urticária, dá uma alergia, uma dermatite. Mas alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar. E aí, quando você cuida, o perfume, a beleza, é o reflexo do cuidado consagrado ao jardim. Criança é a mesma coisa. Não é algo que você possa vislumbrar hoje. É para amanhã. Você não cuida da criança para o hoje. Você cuida da criança com a perspectiva no amanhã. E a gente vai além, como a perspectiva que é espírita, né? Um olhar espírita sobre a educação da infância. É um amanhã que pode ser um amanhã bem amanhã. Não necessariamente a criança adulta. Ah, você educa a criança hoje para ver ela se tornar um adulto. Não. Talvez você não veja ela se tornar um adulto especial. Mas aqueles princípios e a abordagem que você deu para ofertar esses princípios na infância vai estar semeado, plantado na intimidade do espírito para a eternidade. Talvez você veja as cores e os perfumes desse cuidado daqui 2, 3, 4 existências. Então não é coisa para quem é ansioso ou para quem tem pressa de ver resultado. Enfim, a educação da infância é um convite ao desapego aos resultados. Você tem que se desapegar dos resultados. Não preocupa com o resultado, só preocupa com o fazer, com a execução da tarefa, hoje. Se desapegue dos resultados. Feita essa introdução, vamos apresentar, então, agora o conteúdo que inspirou essa aula, né? E nós vamos começar com o Livro dos Espíritos. Kardec não teve filhos, mas foi aluno de Pestalozzi, né? De Jean-Henri Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, né? Para falar em alemão, que é o certo, né? Pestalozzi, um educador por excelência, um filósofo prático, um filósofo que testou vários laboratórios educacionais, o mais célebre deles de Verdun, na Suíça, né? E que teve um filho
O filho dele era uma criança especial, digamos assim, neuroatípica. Hoje se diria neuroatípica ou neurodivergente, né? O filho dele. E ele percebeu que o caminho para penetrar a mente complexa do filho não era a cognição, era a afetividade. Então, Kardec, estou dizendo isso porque Kardec é um herdeiro dessa tradição. De que, para espíritos que encarnam como crianças do século XIX em diante, e nisso nós nos encontramos, e nisso se encontram também as crianças do século XXI, né? Então, para espíritos que reencarnassem posteriormente ao século XIX, quando a tecnologia chega no seu ápice, porque a cognição humana chegou no seu ápice, a carência, a demanda seria maior no campo do coração, do sentimento. Pestalozzi teve essa sacada, e não é por um acaso que a espiritualidade encaminha Kardec para que ele fosse formado pela educação pestalozziana e depois se tornasse um educador pestalozziano, né? E chegou a ser o que equivaleria ao nosso secretário da educação, ou ministro da educação no Brasil. Ele foi ministro da educação na França, né? E fez um trabalho educacional incrível. Enfim, é esse educador de ofício que vai fazer questionamentos inteligentíssimos para os espíritos sobre o espírito encarnado na condição de criança. E lá na questão 383, ele faz uma primeira pergunta sobre o estado de infância. Esse é o conceito que ele trabalha nessa pergunta. O estado de infância. O Francisco Faria Elias, o Chicão, ele não é uma criança. Ele está uma criança. Isso tem implicações referentes ao passado e tem implicações referentes ao futuro, ao porvir. É ali uma lacuna, né? Digamos assim, um período, um recorte temporal que se inicia com a latência perispiritual. E aí, nisso, a gente está enquadrando os 9 meses de gestação também. A gente está considerando que ali, para o espírito, ali é a infância já. Daí a questão do aborto ser algo tão sensível para nós espíritas, porque ali já é infância. A partir da concepção, ali já tem infância. Se houve o adormecimento ou a letargia do espírito, com a fecundação, então ali ele já está na condição de criança. Até o advento da puberdade, quando as potências pretéritas do espírito afloram todas por completo, né? Começa ali um processo da puberdade, na adolescência você já tem um adultozinho. Então, esse período aí é o que Kardec considera como estado de infância. E aí os espíritos, na resposta, dizem assim: durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Por que que o espírito precisa passar por esse momento, esse intervalo entre a concepção e a adolescência? Por quê? Porque ele se torna mais acessível às impressões. Então, vamos pensar primeiro o conceito de acessibilidade, né? É aquilo que está aberto, que não oferece resistência, que não está refratário a quê? Impressões. Imprimir. Pensa no carimbo. Carimbo, né? Pá! Ou então numa argila fresca, né? Você vai ali e marca sua mão ali. Isso é as impressões. A experiência humana de outros adultos e outras crianças imprimem características na personalidade
que se encontra nesse período de latência. E aí a gente lembra até do Vygotsky, né, com a sua zona de desenvolvimento próximo, né, ou de próximo desenvolvimento, né, sobretudo com o adulto, né. As outras crianças imprimem também elementos, mas o adulto sobretudo. E aí, dentro desse período de latência, que começa com a concepção e vai até a adolescência, o André Luiz ele é mais específico quando ele fala dos 3.000 dias. Os 7 anos. Primeiro setênio, né? Para lembrar também da educação Waldorf, né? Que é dividida em 7 anos. A nossa vida é toda dividida em setênios, né? Olha só. Do 1 ao 7, a infância, ali da primeira infância. Dos 7 aos 14, a segunda infância, aí começa a adolescência. Adolescência mais 7 anos, com 21 fica adulto, né? Não é assim? E aí vai. Isso, tinha o lance dos 7 dias. O 7 é cabalístico, né, gente? Vocês já estudamos isso a semana retrasada, né? Não, passada, né? Estudamos isso a semana passada. Mas esses 3.000 dias iniciais, eles são o período mais delicado. Olha, se tem uma fase na vida de um ser humano em que os responsáveis pela encarnação dele conseguem fazer uma coisa importante, é nesses 3.000 dias. Quem tem criança aí, antes dos 7 anos de idade, eu tô com uma, completou 6 agora. Tem uns netinhos, né? Até os 7 anos de idade é a hora de fazer alguma coisa. E o Sadão? Netinho aí, até os 7 anos de idade é mais fácil. Não é que é impossível depois, de jeito nenhum. Senão Jesus não tinha vindo educar também aqueles marmanjos, aqueles 12 marmanjos que andou atrás dele, né? Não, não é isso. A educação, você tá velhinho e tá sendo educado. Mas esses 7 anos, esses 3.000 dias, eles são um período em que o espírito ele está 50% dele encarnado, 50% ainda muito ligado ao mundo espiritual. Então ele está mais acessível à influência dos espíritos ainda sobre ele. Por isso o espírito protetor se permanece mais ligado ali naquele período. Depois ele dá uma distanciada. Mas até os 7 anos de idade, o espírito protetor está ali colado. Para a encarnação se confirmar, se consolidar. E aonde os pais têm que fazer alguma coisa de sólido. Se um bom trabalho de impressão de caracteres positivos é feito até os 7 anos de idade, as chances de que esse espírito chegue à idade adulta com valores luminosos, a chance é muito maior. Consideravelmente maior. Eu já estou naquela idade que a gente estuda isso há algum tempo, naquela idade assim do Francisco, em que eu estou preocupado. Será que eu aproveitei bem os 7 anos? Porque está concluindo, né? Está encerrando os 7. Ainda tem mais um ano aí, ainda está para fazer mais alguma coisa. Mas aquela preocupação, será que eu aproveitei bem esses 7 anos? Porque depois que passar esses 7 anos, aí começa a ficar mais complicado. Quando iniciar os 14, então, aí é adolescência, né? Aí é complicado. Você continua o processo, a educação prossegue, claro, mas a resistência do espírito às impressões externas é muito maior. Nos 7 primeiros anos é muito menor. Tá bom? Aí, Kardec e os espíritos vão abordar a questão do choro. A questão do choro. Qual o primeiro ato de um espírito na sua vida física? Chorar. Primeira coisa que o espírito faz quando ele sai do útero da mãe, o primeiro gesto, o primeiro ato oficial dele como encarnado é chorar. E os espíritos vão explicar para Kardec por quê. Na questão 784. Eles dizem assim: não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar,
pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Aqui começa a orientação dos espíritos para a psicologia do desenvolvimento infantil à luz da doutrina espírita. Os teóricos da psicologia do desenvolvimento mais recente já alcançaram isso, viu? Mas no século XIX, os espíritos já eram muito objetivos na hora de dizer o seguinte: criança não fala. Criança não fala. Alguém discorda disso? Bebezinho não fala. E mesmo quando começa a aprender algumas palavras, ou está na fase da tagarelice igual o meu, o vocabulário é restrito. Exíguo em relação ao que ele vai ter na vida adulta. Sobretudo com relação a coisas que não são concretas, a coisas que são abstratas. Por exemplo, os sentimentos. Então, em termos de vocabulário associado a emoções, eu posso dizer que o Chico também não fala. Ele ainda não fala. Se criança não fala, bebê não fala. E a criança da primeira infância, criança, né, até os 7 anos, o vocabulário é muito menor do que ele vai precisar ao longo da vida. Quando ele quer expressar emoção, um sentimento, o que ela faz? Chora. Olha que sacada dos espíritos. O bebê não sabe falar. Tá com fome. O que ele faz? Ô, mãe, prepara meu leitinho aí, mas assim, meio a meio, viu? Meio morno, meio frio, meio quente. É assim? Tá com fome? Chora. Tá com frio? Chora. Tá com dor? Chora. Tá triste? Chora. Quer a mãe? Chora. Não quer a mãe? Quer se livrar? Chora. Não é assim? Aí nós vivemos uma sociedade em que o menino sai do útero da mãe, dá uma palmada na bunda, vai chorar, e aí põe uma foto de uma enfermeira assim, ó. É a sociedade onde o choro é proibido. Não pode chorar. Não é bom chorar, né? Não é de bom tom. Chorar em público, então, chorar é errado, né? Principalmente para os homens. E aí, todas as vezes que a criança chora, o adulto se incomoda, se irrita com o choro da criança. Ah, mas o menino já tá grandinho, né? Tá com 3, 4 anos. Menino pequeno de cola ainda vai, mas 5 anos choradeira? Gente, ele sabe falar, me dá água, mas ele não sabe dizer eu estou com ciúme. Ele sabe falar, me dá esse brinquedo, mas ele não sabe dizer eu estou com saudade. Há uma parte da vida dele, que é a parte emocional, para a qual ele não tem vocabulário. Eu estou agora fazendo um trabalho com o Chico de apresentar para ele palavras ligadas à emoção, à sensibilidade. Ajudando ele a nominar, substantivar emoções. E está sendo uma descoberta para ele. O que é isso que eu senti, pai? Né? Outro dia eu fui com ele num parque, e aí baixou aqui um recreador de colônia de férias, e eu peguei a molecada e tô lá e brinca e tal. E a molecada, tio, você é tão legal, tio. E aqueles 20 meninos, assim. Os pais acharam bom, né? De graça, né? Uma babysitter de graça, né? E eu com a molecada, tal, de repente, cadê o Chico? Cadê o Chico? Um parque grande, lá nas Barrigudas. Cadê o Chico? Eu desesperado, já larguei a molecada, cada menino foi pro seu pai. Cadê o Chico? Desesperei. E lá tem meio que uma rodovia que passa ali, né? Avenida. Cadê o Chico? Fui achar o Chico encolhido atrás de um escorregador, chorando, tristinho. Sentiu ciúme. O pai foi dar atenção para as outras crianças, tio, o senhor é demais. Opa, roubaram meu pai, né? Sequestraram meu pai, né? Aí ele, o que foi, filho? O senhor brinca sempre comigo, toda vez que a gente vem aqui, hoje você estava brincando só com as outras crianças, não estava brincando comigo. Ciúme.
Falei, filho, o nome disso que você está sentindo é uma coisa ruim aqui, né? É, pai. Uma coisa dói o peito, filho. Dói, pai, é ruim. Eu não quero sentir isso. Então, o nome disso, filho, é ciúme. Entendeu? Aí você vai, a inveja, a saudade, a raiva, a tristeza, a alegria, dando nomes, palavras das emoções. Para ele aprender, a próxima vez ele vai saber verbalizar. Você tem que. É uma alfabetização emocional, né? Psicoemocional. Você vai ampliar o vocabulário dele para ele aprender a nominar, sabe? As próprias emoções. Por causa disso que os espíritos falaram aqui, ó. Quando ainda não sabe falar. O que ele faz? Chora. Da nossa parte, a gente tem que entender o seguinte. Criança não chora à toa. Não existe choro à toa. Adultos, essa história de que pequenino chora à toa. Isso é choro de manha. Não. Se ele chorou, é porque alguma coisa tá, né? Tá doendo nele. Ah, mas é manha, né? Você pode o que você quiser para emoção, mas que existe uma emoção, existe. O que é isso? Ele está te chamando a atenção? Por quê? É motivado por alguma emoção. Criança é pura emoção. Criança é emotividade o tempo todo. Não sabe nominar as coisas, não sabe verbalizar, construir frase, consegue dizer, eu estou nesse momento um pouco nostálgico. Não, ela chora. Aí, tem um lugar que criança não pode chorar. Em muitos lugares é proibido que criança chore, mas tem um lugar que é proibidíssimo que criança chore. Reunião espírita. Não pode chorar. Não pode. Se um coitado do menino faz um... já tem um espírita preocupado com a harmonia da reunião que faz aquela cara, sabe aquela cara assim? Né? Aquele olhar assim, aí a mãe, o pai já constrangido, que eu... Vai embora pro centro, vai embora para casa. Ali não pode ficar, porque não chorou. Aí tem uma história que eu já contei há muito tempo atrás de São Mariano. Vocês lembram dessa história que eu contei? Lá do Centro Espírita Fé e Amor? Mariano da Cunha Júnior, tio de Eurípides, que tornou Eurípides espírita, estava numa reunião no Centro Espírita Fé e Amor, lá em Santa Maria, perto do Sacramento. Era comentário do Evangelho, né? Ele com o Evangelho aberto e comentando. E um casal com um nenenzinho. E aí o pessoal querendo prestar atenção no comentário do Evangelho dele. Começou, que incomodado. Tipo, sabe onde tá a menina chorando, mas dá aquela olhada, tipo, onde é que é? Tá cansado, sabe onde é, né? Aquela falsidade, aquela hipocrisia espírita, né? E o povo incomodado, aí uns até se aventuraram. Seu Mariano fechou o Evangelho, assim, fala um trem pra vocês. Cara feia de espírita atrapalha mais a vibração da reunião do que choro de criança inocente. A criança chorou. O que tem? Então, já vou falar um negócio para vocês. Quem tiver neto, filho, quiser trazer aqui pro Mildinho, pode trazer. Não vai atrapalhar a gravação em nada. Não me atrapalha de nada. Ó, tô tão treinado há tanto tempo que pode chorar o que quiser que não me perturba. Não. Mas se eu tiver aqui e ver um de vocês olhar para cara com cara feia um para o outro, me desconcerta. Criança não. Criança não. Certo? Continuando. Aí os espíritos vão falar, então, sobre aquilo que está por detrás do choro, que são as emoções. E o que está por detrás das emoções. Que é um mundo de individualidade, de subjetividade, de um espírito milenar. Que é o caráter oculto. Aquilo que não se vê. Aquilo que está na profundidade do ser. Olha o que os espíritos vão dizer. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta.
Multiespírita, lê isso aqui já fez. Ah, é os vícios? Não, não é isso. Você não pode falar isso. Espírita é tão simplista. A gente dá umas explicações tão simples para respostas que estão tão complexas. Olha só, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Ah, já sei. Tem aquela carinha de boazinha, mas deve ser um assassino encarnado. Não é isso. Ali, por detrás da chamada inocência, existe ali um espírito cheio de traumas, de recalques, mas também de potências, de possibilidades evolutivas. Sabe? Existe ali um emaranhado de fios psicoemocionais, um conectado ao outro. Vocês lembram o telefonista antigo? Né? Tira o... Não, não é isso não, é mais complexo que isso. É uma rede, sabe? De microchip. Por detrás de uma expressão de raiva, ou de um choro de tristeza, ou de um sorriso de alegria. Existe um mundo psicoemocional milenar, acumulado. Encarnação após encarnação, mais os períodos de erraticidade, tudo ali, ó, emaranhado ali na intimidade. Então, quando você olhar para o olhar de uma criança, você olha no fundo de um bebezinho, por detrás daquela aparente simplicidade do olhar, existe uma cidadela, sabe? Uma São Paulo, cheio de personas. É isso. Você olha para São Paulo, quantas pessoas andam pelas ruas, cada uma com sua personalidade, né? Se olha para os olhos de uma criança, existem muitas personalidades ali, todas elas, né, compactadas, zipadas ali naquele olhar, naquele sorriso, ou naquela cara feia, ou naquela birra, ou naquela brincadeira. Não sabeis o que elas são, nem o que foram e nem o que serão. Entenderam? É um mundo de traumas e recalques, passado, de quedas, de vícios também, mas também de mágoas, de feridas. Mas é também um mundo de possibilidades. O Chico agora é pintor, né? Eu estava até comentando com alguns aqui, eu tive que investir, né? Comprei um cavalete do pintor para ele, pincel, tinta. Ele agora tem aqueles, né, um negócio chique, assim, né? Coloca tinta e ele senta na cadeira e vai pintar. Aí eu olho assim, nossa, vai que, né? Vai que vira um grande pintor, um grande artista. Aí tem hora que ele vai me contar uma história, ele começa a interpretar e faz as vozes. Aí eu olho assim, vai que, né? Vai que é um grande ator, né? Um grande ator no futuro. Tem hora que ele, pai, essa música assim, que música, filha? Aí ele vai solfeja a melodia para mim, falou, olha, é músico. Aí de vez em quando ele pega umas caixas, umas garrafas e faz lá uma espaçonave. Aí eu já olho, eita, é um cientista. Ou seja, é um mundo de possibilidades, de potências, que não dá para prever. E é um mundo de possibilidades, de potências, porque é um passado riquíssimo, um passado faustoso em termos de experiências, de vivências, que se manifestam ali, vão se manifestando. Entenderam? Ó, a capa da inocência, uma capa, um verniz, uma casquinha de inocência, para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes a eles todos os aspectos da inocência. Essa capa de inconsciência, né? Ou seja, esse lacrezinho, sabe o lacrezinho? É o lacrezinho do leite, sabe? Da longa vida, assim, um lacrezinho fininho, fácil de furar, mas está ali só para isso, só para vedar o passado, para não deixar o conteúdo se espalhar. Por que isso?
Por que Deus faz isso com os espíritos? Porque o adulto, de todas as épocas, em todos os povos, tem uma tendência muito grande a se exceder na severidade. O excesso. Alguma energia, alguma firmeza tem que ter. Mas você tem que se concentrar no seguinte: critério simples. Você tem que garantir a integridade física do seu filho e a integridade física e emocional do filho dos outros. A integridade física e emocional do seu filho e a integridade física e emocional do filho dos outros. Se o Chico, meu filho, for colocar o dedo, enfiar um dedinho na tomada, eu vou deixar? Não, não vou. Aí eu vou ter que ser firme e falar: filho, não, não pode. Se ele insistir, eu vou pegar a mãozinha dele e falar assim: não, não faça isso. Ou se eu ver que ele vai pegar o dedo de um coleguinha e enfiar na tomada, filho, não, não pode. Integridade emocional. Se eu perceber que ele vai ser humilhado por um adulto, eu entro, faço uma interferência respeitosa, cordial, mas protejo meu filho. Com gentileza, tá? Mas se eu vejo também que ele pode ferir emocionalmente outra criança, não deixo. Salvo isso, todas as outras circunstâncias em que eu haja com severidade, é excesso. Tipo, senta direito. O que é sentar direito? O que é sentar direito? Pelo amor de Deus, o que é sentar direito? Para mim, o direito é isso. Não é? Não, essa roupa não pode. Então, roupa que pode. Sabe? A gente vai o tempo inteiro com a tesourinha na mão. Não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, o tempo inteiro. E cara feia, e manda calar, e não pode chorar, não pode cantar, não pode falar alto, não pode correr. E a gente vai reproduzindo, né? Uma eterna reprodução. Aquele excesso de severidade que usaram com a gente reproduz com os outros. Uma austeridade constante. Aí, eu fui, né? O Chico, ele agora que ele é pintor, né? Ele pede para eu fazer uns rabiscos assim. Ele fala, hoje, por exemplo, ele quis pintar uma floresta amazônica. Pai, desenha para mim com... Aí eu vou com lápis, né? Umas árvores, mas eu quero, pai, uma floresta assim com muita árvore. Sabe, pai, quando não vê nem o sol, é mata fechada, né? Uma mata fechada ele queria. Tá. Aí eu fui, fiz. Aí antes, conversando com a Ju, eu falei assim, olha, vai pintar. Aqui é o tronco, ali é a folha. O que a gente espera que ele faça com as tintas? Ele pinte o tronco da árvore, que cor? Marrom. E a árvore? A copa, a folha? Verde. E as nuvens? Azul. Ou o céu azul e a nuvem branca. E o sol? Aí o menino começa a pintar. Aí faz um tronco cor-de-rosa. Aí as folhas dele faz azul. O que o adulto pega e faz? Não pode. Não é assim. O tronco é marrom. A folha é verde. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É arte. É arte. Ele não é Deus. Quando Deus foi criar, ele fez a folha verde, clorofila. Mas o menino não está inventando a árvore. Ele está pintando a árvore. Né? Não, e daí? Se não for também, não precisa parecer com outro mundo, ele tem que parecer com a árvore dele. Eu estou citando a arte aqui,
Mas isso se estende a tantas outras circunstâncias. Aí o menino, na fase de desenvolvimento, começa a fazer letra espelhada. Aí o pai arranca os cabelos da cabeça. Aí vai lá, na escola. Você acha que eu... Fala para ti, acha que eu devo pagar uma professora particular? Mas por quê? Porque ele está fazendo errado. Aí eu costumo dizer, poxa vida, o povo árabe, há milênios, o povo hebreu há milênios escreve da direita para a esquerda. Jesus escrevia da direita para a esquerda. Aí seu menino começa a fazer letra espelhada, não pode. Meu Deus do céu. O que é melhor? Você pegar uma chinela, pôr do lado e falar assim, corrija essa letra, menina. Menino, ou você pegar o texto dele, pegar um espelho e ler pelo espelho. Lê o texto dele pelo espelho. Pronto, lê o texto. Excessiva severidade em tudo. Até para 20%. Tem um papo horroroso de espírita que é assim. Isso eu já vi muita gente interpretar Emmanuel errado. O Emmanuel, vou dizer o que o Emmanuel falava. O Emmanuel dizia o seguinte: se você escolhe dar remédio ou não, o menino, tem que dar? Tem que dar o remédio. Certo? Mas você escolhe como vai dar o remédio. Você pode fazer uma brincadeira, você pode tornar aquele momento prazeroso, já que o remédio em si não é, o momento pode ser. Você pode acolher, dizer para ele, eu sei como você se sente, é ruim, né, filho? É horrível. Dá colo, dá um abraço. Para que junto com o amargor do remédio, não venha junto também a palmada, o grito. Certo? Centro espírita, a mesma coisa. Aí o espírita fala assim, o Emmanuel fala que é que nem da vacina, dá remédio. Então, o sujeito, se lá em casa, quando vai tomar remédio, eu ponho a chinela na mesa, então para ir para o centro também vai ser com chinela. Sabe o que você está fazendo? Fazendo o menino tomar ódio de centro espírita. Ódio de centro espírita. E com razão. Então, como é que faz se ele fala que não quer ir? Primeiro, você tem que se certificar de que você não inseriu na vida dele elementos ou fatores viciantes que desviem o foco do espírito para a matéria. Começa por aí. Não adianta você, a semana inteira, para ele te dar sossego, entregar um celular na mão dele, para ele jogar ou ver desenho pelo celular, e no dia da evangelização, no dia da reunião, você falar para ele, hoje o menino quer ficar em casa para jogar e você quer que ele vá no centro. Não adianta. Você introduziu isso na vida dele. Você introduziu isso na vida dele. Agora não quer tirar na hora do centro? No bofetão? Entendeu? Segundo, como é que você vai para o centro? Sabe como é que a gente vai para o centro? Com a cara feia, reparando que mulher que foi com decote ou saia curta para o salão para comentar com o dirigente da casa. Ó, né? É a chamada carolice espírita, né? O carola típico, assim, sabe? Vocês lembram da Perpétua, da Tieta? Tem um monte de espírita, que é a Perpétua da Tieta, que vai para o centro, né, com guarda-chuva preto. Não é assim? Quer dizer, esse sujeito já é um sujeito tão amargo, e criança não gosta de amargura, criança gosta de doce, do colorido e da doçura do pirulito. Agora, Luiz, eu ainda não entendi o que você está falando. Aqui em Uberaba tinha um lugar onde as crianças eram levadas para tomar passe. Casa Espírita de Antusa. Quem era Antusa? Antusa foi educada por Eurípides Barçanufo, o maior educador pestalozziano que o Brasil já conheceu. Antusa foi para as mãos de Eurípides,
deficiente auditiva, foi ser educada por Eurípides. Eurípides desenvolveu com ela uma linguagem de sinais. Então, quando ela cresce, ela tem nela aquele carinho barçanufiano espontâneo pela figura da criança. Então, criancinhas que choravam, às vezes um assédio obsessivo, ou então um desajuste da família, choravam. Aí o Chico, ia lá no Chico, o Chico leva para tomar passe da Antusa, 10 passes seguidos, diários, da Antusa. Aí ele levava lá para a Antusa dar o passe. E aí, a primeira coisa que a Antusa fazia era estabelecer com a criança um vínculo de empatia. Porque ela sabia que a receptividade, a acessibilidade dela ao psiquismo da criança seria maior ou menor segundo o vínculo que ela estabelecesse com a criança. Então, a primeira coisa que fazia era sorrir e brincar com o bebê. E aí, para garantir que a criança ia querer vir na próxima reunião, tomar o passe, ela entregava um pirulito colorido. Né? Aí vou contar uma coisa legal para vocês. Eu trabalhei durante alguns anos com um pai professor, mestre de vida, professor Eufranor. Grande abraço para a dona Beth, Elizabeth Martins, que com certeza está nos assistindo agora, que ela não perde um miudinho. E o Eufranor foi tudo para mim, assim. É um dos grandes amores da minha vida, é o Eufranor. Eu formei professor de história, fui trabalhar numa escola grande, e ele já era veterano nessa escola, e ele me ensinou tudo na vida, assim, com 20 e poucos anos, 22 anos, ele me ensinou tudo na vida, né? E o Eufranor era sobrinho da Antusa. Aí um dia, ele estava lá na Antusa, e a Antusa falou para ele assim, ela chamava ele de Noca. Ela chamava, mas quem conhecia a Antusa sabe que ela falava com dificuldade, né? Por causa da deficiência auditiva. Então ela falou, Noca. Aí ela pegou uns dinheirinhos. A Antusa fazia trabalho de artesanato, tapete, né, com tira, assim, de tecido. Vendia o tapetinho dela e com o dinheiro ela comprava o pirulito que ela dava para as crianças, que ela dava o passe, né? Aí ela tirou um bolo de dinheiro assim, dos tapetinhos que ela tinha vendido. Chegou para o Eufranor e falou assim, Toca, Iurito. Entregou para o Eufranor. Aí o Eufranor falou, não, tia, não precisa. E empurrou o dinheiro dela, assim, tipo, eu vou comprar o pirulito. Ele ia comprar do bolso dele. Aí ele foi lá, comprou um saco de pirulito, levou para ela, tia, aqui, pirulito. Aí ela fez uma carinha boa, pegou os dinheiros que ele tinha recusado, mais pirulito, Noca, mais pirulito. Ele comprava mais pirulito. Entenderam? Toda criança idolatrava, adorava tomar passe com a Antusa. Porque ela conquistava a criança pela doçura de um pirulito. Né? Não é assim? Não é? Então, a gente tem que tornar a casa espírita colorida. Por que o centro tem que ser sisudo? Por que não, sabe? Aqui, esse salão aqui, por que não pintar ele de colorido? Às vezes a gente vai na clínica infantil, né, consultório pediátrico, é tão gostoso hoje em dia, né? Todo coloridinho, com bichinho. Por que o nosso centro não pode ser coloridinho para receber as crianças? Por que não pode ser cheio de bichinho, de brinquedo? É, tem que ter esse amor, né? Gente, eu tô achando que vão ser 2 semanas, viu? Sem problema. Isso. É isso aí. Por causa do excesso de severidade, né? Normalmente a criança é refratária. A criança, na verdade, ela não te obedece. Ela tem medo. Por quê? Imagina, eu tenho 1,70 m. Imagina que eu encontro com alguém com 3,10 m. Que a mão da pessoa
é maior que o meu tórax. Imagina. Aí, esse gigante de 3,10 metros engrossa a voz, olha para mim com cara feia e fecha a mão. O que você sente? O que você sentiria? Se você encontrasse com um Hulk, né? Enorme, forte, o que você sentiria? Por favor, não é? A gente bate em criança, se esquecendo uma coisa. O Chico agora está com 130 quilos. Ó, 130, perdão. Ele está com 30 quilos, ó, 130. 130, se brincar, eu quase cheguei nisso. Ele tem 30 quilos. 31 quilos, uma coisa assim. Eu atualmente estou com 95. Eu sou 60 quilos mais pesado que ele. Sabe? Eu estou com 1,70 m, o Chico bate na minha cintura. E a gente não se contenta em sendo maior, mais pesado e mais forte, a gente ainda se arma para bater na criança. Isso é o máximo da covardia. Você é grande, enorme, forte e ainda se arma. Loucura é essa? Você ainda pega um trem, sabe? Só a mão não é o suficiente. Ela é muito mais maior que a criança, mas só a mão não é o suficiente ainda, né? Você ainda pega um cinto, uma chinela, uma vara, né? O chicote, né? Você ainda se arma para bater na criança, quer dizer. Aí você fala assim, porque lá em casa, né, as gerações passadas é que... Eu acho esse papo tão medíocre. A pessoa fala assim, as gerações passadas é que deu gente, porque o pai ia na chinela. Não. Sabe o que os senhores, né, e nós sentimos, eu estou falando os senhores porque eu não quero pôr minha mãe na berlinda, eu estou fora dessa, né? Mas sabe o que os senhores sentiam pelos pais de vocês? Medo. Não era respeito. Ah, lá em casa tinha respeito. Meu pai chegava, ele só olhava para a gente, e a gente... Isso era medo. Quem sente medo faz o errado, sabe em que circunstância? Escondido. E sabe quando deixa para fazer o errado? Quando vira adulto. Porque aí o pai não pode bater mais. Faz escondido e adulto. Não é? As gerações passadas não é a geração dos homens de bem que iam para o bordel na calada da noite, dizendo para a esposa que ia jogar carta com os amigos? E foram adultos que foram educados na chibata. Ah, mas agora tá essa coisa louca aí, não. Agora não tem nem o medo, nem o respeito, não tem nada, né? Não tem nada. Mas nós vamos falar da nova geração, talvez na semana que vem. Mas vamos prosseguindo, ó. A fraqueza dos filhos. Deus lhes deu esse aspecto de inocência, foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Hoje, quarta-feira de cinza, a gente foi nas Barrigudas. As Barrigudas, o pessoal de fora de Uberaba não sabe o que é. Um parque, né, cheio de brinquedos, um verde exuberante, uma maravilha. Tipo o Ibirapuera para São Paulo, né? Então a gente vai lá pro parque, eu e a Ju, hoje a gente foi fazer piquenique, né? E a gente solta o Chico. Ele chegou já, eu já tirei a camisa dele, tirei o tênis, vai correr, moleque. Vai rolar aí, rola na grama, aí pinica tudo. Deixa, né? Deixa ele viver. E aí eu gosto de ficar observando ele brincar com as outras crianças. Caçar encrenca. Ele caça as encrencas. Às vezes um moleque já vai para cima dele, eu deixo, né? Não pode matar. Mas se der uns empurrão nele, deixa. E aí o que aconteceu? Ele caçou encrenca com um moleque mais velho que ele. E o moleque monopolizou a outra garotada e ele ficou meio de canto. Aí ele ficou de canto e já foi chegando mais perto da onde eu e a Ju, a gente estava lá com o nosso lanche, lá no piquenique. Aí já falou, mãe, brinca comigo. Ele não queria brincar com as outras crianças, porque ele tinha sofrido uma rejeição, né? Ele está acostumado a ser muito carismático, muito centro das atenções. Tinha um cara mais que brilhava mais que ele. Roubou a cena.
E ele sobrou. E acontece que eu levei hoje a Clarice Lispector para ler, né? Tá com saudade de ler Clarice Lispector? Eu levei Clarice Lispector. Aí eu estava lendo um texto da Clarice que eu li umas 4 vezes, não entendi nada. E tomei raiva do texto e cheguei a julgar mentalmente a Clarice com esse texto. O ovo e a galinha. Texto impossível. E eu falava assim, isso é ginástica intelectual. Clarice vaidosa, escreveu esse texto só para parecer hermética, lacrada, né? Li esse texto umas 4 vezes, Dona Joana, ao longo da vida. Quanto mais eu li o texto, eu falei assim, gastou tinta, papel, impressão, texto aclamado, e eu não entendo uma linha desse texto. Até a Bíblia é mais fácil para mim que esse texto. Texto impossível. Abriu, é um livro, a coleção tem todos os contos, abriu a casa, falou, o conto que vier eu vou ler da Clarice. Abriu a casa, adivinha? O ovo e a galinha. E comecei a ler. Aí tem um trecho do conto, não é um conto na verdade, é uma crônica, né? Em que ela diz assim, o ovo se disfarça de galinha. Na hora que eu li esse trecho, o Chico do lado falou assim, mãe, brinca comigo. E a Ju, brinco, filho. E ela levantou e foi brincar com ele, enquanto as outras crianças estavam longe. E o ovo se disfarça de galinha. Ah, detalhe, antes dela dizer isso, ela falou assim, o ovo é muito frágil. Ela diz assim, eu devia ter falado todo o texto. O ovo é muito frágil. E o ovo se disfarça de galinha. Onde é que o ovo passa 99% da vida dele? O ovo. Desde que ele é botado até o momento que o pintinho nasce, onde é que ele passa? Debaixo da galinha, protegido. Por que a galinha faz aquilo? Para chocar. E proteger. O ovo está ali, ele está disfarçado de galinha. Olha só, ele é frágil, ele se entendeu frágil, ele sentiu a própria fragilidade quando foi confrontado pelo menino mais velho, ele sentiu a hostilidade dos outros meninos, e antes que ele se partisse, antes que ele trincasse a casca, o que ele correu e fez? Se disfarçou de galinha. Entrou para debaixo da galinha e falou, me choca, me protege, me cobre. E, ó, Deus lhes deu esse aspecto de inocência, a fragilidade. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita, a fraqueza que as caracteriza. Essa fase do se proteger usando, né, o calor e o tamanho da galinha é uma fase necessária, mas é uma fase. Se o Chico, com 6 anos de idade, no meio da hostilidade dos outros meninos, que menino sabe ser malo, hein? O moleque, quando junta em turma, sabe ser cruel. Se o Chico, quando sentiu a hostilidade dos coleguinhas, correu para debaixo, né, do calorzinho da Juju, com 6 anos, normal. Perfeitamente natural. E se ele continuar fazendo isso com 14? E se ele continuar fazendo isso com 30? Tem adulto de 30, 40 anos que ainda se disfarça de galinha. E tem galinha que ainda coloca o seu ovo no ninho e choca ele. Hã? Não é ovo mais. Já virou pintinho. Já é adulto. Continua se disfarçando de galinha. Aqui o que o livro dos Espíritos está dizendo é que tem uma fase ali, sobretudo os 3.000 dias, em que essa fragilidade, ela é a razão de ser da relação pai e filho. Ela justifica a existência do pai. Mas só ali. Só até ali.
Só até ali. Mais que isso, não pode. Eu sei que nesse momento tem gente na internet, né? O filho tá velho, o sobrinho tá grande, o neto, e ainda tenta, principalmente tem boa condição financeira. Sobretudo quem tem boa condição financeira. Ou seja, a boa condição financeira te permite prolongar mais a vida de ovo do filho. E aí o final do texto da Clarice Lispector é maravilhoso, porque ela... Isso tudo ela está refletindo, viu, gente? O texto ela refletindo porque ela foi fazer café da manhã para os filhos. E ela ficou olhando um ovo e essas ideias vindo na cabeça dela. Aí há um momento que ela fala assim, chegou a hora de fazer um omelete. O que ela vai ter que fazer? Quebrar o ovo. E aí ela diz, na hora que ela quebra o ovo, estala o ovo na frigideira, ela fala, é bonito o texto dela, ela fala assim, começaram a brotar filhos das camas. Brotar filhos das camas. A molecada começou a acordar. E aí o texto fica lindo, porque ela fala assim, e a casa se encheu de ruído, né? E as crianças começaram a bagunçar a casa, correr para lá, correr para cá, gritar, sorrir, encheu de vida, né? Porque há um momento em que elas, dormindo, né? A gracinha, tá lá dormindo, mas tem a hora que ela tem que sair da cama, não é? E tem a hora que ela vai ter que sair de casa. Oi? Hoje, não tudo, dona Cíntia, tem muita coisa ali que é hermético ainda. Mas é ele que faz o grande autor, né? Era uma mulher profunda, né? Clarice, e a história dela com os próprios filhos, o incêndio, né, que marcou fisicamente o corpo dela, ela tenta salvar os filhos de um incêndio. A biografia da Clarice é muito profunda, né? A relação dela com os filhos é muito profunda. Ela foi abandonada pelo marido, né? Então, aí eu não tudo, não entendi tudo no texto, mas eu já posso afirmar, o Ovo e a Galinha é uma crônica em que ela fala da relação dos pais com os filhos, né? Mas não tenta ler por enquanto, não. Leiam, né? Assista esse estudo, até a semana que vem, que nós vamos precisar de mais tempo. Esse estudo aqui eu não tenho pressa de acabar ele. Aí vocês pegam o texto, o Ovo e a Galinha e vão ler. Né? Para a gente poder finalizar, só essa parte aqui, ó. Porque aí a gente vai fechar Kardec e deixar Emmanuel para a semana que vem. Ó, conservação da infância. Conservam-se bons. Então, não é mais ovo, certo? Cresceu. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve oculto. Lembram de Jesus dizer assim? O reino de Deus pertence às criancinhas ou àqueles que assemelham a ela. Então, a gente fala assim, eu crio meus filhos, estou criando os filhos para eles se tornarem homens, mulheres. Não. A gente tem que criar os filhos para eles continuarem crianças. Parece um paradoxo, porque eu acabei de falar que não é para você ficar chocando o ovinho a vida inteira. Não é isso. Porque o que acontece? Que os espíritos acabaram falando. Se eles forem bons, aquela bondade da infância não desaparece. Ele continua criança. Agora, se ele não for bom, aquela bondade desaparece. Então, a gente tem que criar os filhos de maneira que eles não percam a infância. Que a infância não desapareça deles. Que eles continuem espontâneos, verdadeiros, divertidos, alegres, ingênuos. Ingênuos, a malícia é um problema. A malícia é um problema. Sabe o que é a malícia? É diferente da maldade, né? Malícia é a capacidade de enxergar o mal.
Não tem problema nenhum seu filho ser bobo. Qual que é o problema? A gente tem... Não pode. Meu filho, eu quero que meu filho seja esperto. Quero que meu filho saiba dos perigos do mundo, que ele saiba se defender. Não cria filho para se defender, não. Porque Maria criou dela para saber se defender? É? Na hora H ele se defendeu? Criam os filhos de vocês para que eles nunca reajam a uma ofensa, a uma agressão. Criem os filhos de vocês para que eles permaneçam ingênuos em relação à maldade dos outros, que eles não percebam que os outros sejam maus com eles. É isso. Eu sei que eu vou ser criticado, vai ter comentário aqui, a Deus dará. Mas o problema do mundo de hoje é que a gente está querendo criar menino esperto, safo, sabe? Que tenha malícia, que saiba se virar sozinho. Autonomia, responsabilidade, não tem nada a ver com malícia. Seu filho tem que ser independente, autônomo, responsável, disciplinado, trabalhador, honesto e ingênuo. Ingenuidade no sentido mais positivo que a palavra possa ter. A incapacidade, ele tem que ter a incapacidade de considerar o outro ou o mundo mal. Porque senão ele vai ser acometido de uma doença que está corroendo o espírito humano. A desesperança. A malícia, sabe? A lente, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai te fazer ver a maldade do mundo, às vezes com uma precisão e com uma frequência tal que você vai deixar de crer no ser humano, deixar de crer na bondade do ser humano. E aí você vai adoecer de desesperança. Vai se tornar amargo, duro, frio. Jesus alertou sobre isso, hein? No Sermão Profético, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que ele falou. E a bondade de muitos se esfriará. Ou seja, muitos se tornarão adultos cedo. Na sexualidade, no dinheiro. Sabe, eu acho impressionante assim, o cuidado com a internet, né? Porque lá em casa tudo é bloqueado. É mesmo? É. Site pornográfico, tudo bloqueado, a gente controla o acesso. Meu filho não vê pornografia na internet. Tá, mas e site de carro luxuoso? E vídeo de aplicação financeira, de investimento financeiro, de coach financeiro. Ele tem acesso a isso? Não, isso ele tem porque ele me vê, eu acesso. Ah, tá. Então você não vê pornografia na frente do seu filho, mas ele te vê trade, né? Aplicando na bolsa. Ah, mas é diferente. Olha só, aplicação financeira é coisa de adulto. Criança não tem que ter contato com isso. O mundo dos negócios, do dinheiro, criança tem que passar longe disso. Criança não pode ter dinheirinho de brinquedo. Sabe, tem pai que chega a fazer cédula de brinquedo. É para ele já aprender. Não. E do mesmo jeito que a criança não pode ter contato com a sexualidade dos adultos ainda. Tem que ser mantida longe disso. Você tira a criança da sala quando aparece uma cena de beijo mais quente na novela, mas ela fica na sala quando aparece a cena do empresário
demitindo e humilhando um empregado. Aí ela pode ficar na sala. A nossa relação com o dinheiro é obscena. É promíscua. Tanto quanto a nossa relação com o sexo. Mas uma coisa é proibida, a outra não. Aí vai ter uns bobão na internet que vai dizer, ó, Luísio disse que é para liberar site pornô para criança. Pelo amor. Pronto, agora falei isso, vamos cortar. Cortar. Pelo amor de Deus, não é nada disso, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que criança tem que ler livro infantil. Criança tem que assistir desenho animado sem violência. Lá em casa não entra brinquedo de arma. E o Chico não assiste o Batman batendo no Coringa. Ele não sabe o que é isso. Ah, mas você está criando o menino para um mundo que não existe. Eu não quero saber do mundo que criaram, eu quero saber do mundo que Jesus sonhou para ele. Ele se escandaliza com algumas coisas. Ele chega escandalizado, entra no carro da escola. Pai, o meu coleguinha tem um brinquedo que é um revólver. E ele fala isso com um escândalo, sabe? Chocado. Para o Chico é uma esquisitice que exista brinquedo de revólver. Ele não consegue, brinquedo, revólver, ele não consegue fazer a junção das duas coisas. E eu acho o máximo essa ingenuidade dele. Deus conserva, entendeu? Deus conserva. Eu quero que o Chico continue, ao longo da vida, se escandalizando com aquilo que a gente, no mundo adulto, normalizou. Entendeu? E encerra, olha só. Encerramos, vamos passar um pouquinho do horário, mas aqui, ó. Outros mundos. Crianças cujos espíritos vêm de mundos onde construíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Aí o espírita desavisado lê isso aqui e fala, é que está vindo espírito de Júpiter, de Marte, de outros mundos reencarnar na Terra. É disso que os espíritos estão falando. Meu Deus do céu. Que visão limitada. Outros mundos aqui é outros mundos psicológicos, é outros mundos morais, é outros mundos culturais. Como assim, Luiz? Se um menino é um espírito que nas últimas 4 encarnações reencarnou numa família onde o machismo é a regra, onde a mulher apanha, a mulher é humilhada em público, a mulher tem a sua liberdade tolhida. Ele vem de um mundo com essas características. Aí ele reencarna num lar onde os pais se opõem completamente ao machismo. Olha aqui, ó. Trazendo paixões diversas das que nutris. Trazendo perspectivas, horizontes diferentes daquele que os pais cultivam. O que vai acontecer? Choque. Aí os pais são totalmente desapegados ao dinheiro. Trabalham honestamente pela sua subsistência, mas não são ligados aos ganhos, aos lucros, aos investimentos, não ligam para isso. Aí tem um espírito que vem de outras famílias, de outras realidades familiares, de outros ambientes, onde o dinheiro é tudo, onde se cultuava Mamon. Ele vem de outro mundo, diferente do seu. Mas a estratégia de Deus é essa. Pegar espíritos de mundos diferentes e botar ele no mundo que representa hoje o porvir da humanidade. Então o menino cresceu nas últimas encarnações num lar violento. O pai andava armado, no meio do tráfico, da violência. Ele via tiro, certo? Pega esse espírito e reencarna ele numa casa onde há a cultura da paz, da não violência.
Não é de mundos diferentes? Vai haver o choque? Vai. Sobretudo após os 3.000 dias. Sobretudo a partir dos 7 anos de idade. Que aí aquele mundo antigo começa a se exteriorizar. Mas ali, naquele período dos primeiros 7 anos de idade, é possível imprimir um mundo diferente, diverso daquele que ela trouxe de existências passadas. Entendeu? Pois bem, nós vamos parar aqui, ó. Que tem muito conteúdo ainda. E vamos prosseguir semana que vem com isso tudo. Mas tem um pititi lá em casa. Precisamos ser educados. Está lá me esperando. Então, gente, demos essa pausa no estudo minucioso do Evangelho para trabalhar com essa temática, até porque virão versículos adiante em que esse estudo de hoje vai ser importante. A gente está pavimentando uma estrada para alguns versículos que virão adiante. Tá certo? Retomamos a semana que vem. Semana que vem a gente vai estudar o livro Pensamento, continuando aqui, Pensamento e Vida, o capítulo Filhos. Certo?